com alegria que volto a essa igreja. Estive aqui domingo passado, pela manhã, num momento de alegria, de celebração, quando a igreja ordenou mais 3 pastores, não é? Estava aqui com o bispo Robson, a gente do lado de cá, da Poça d'Água, a gente procura estar junto para apoiar um ou outro, e eu já sabia que estaria aqui. Eu viria quarta-feira, mas eu pedi o André para que me colocasse outro dia, porque eu tenho um retiro com os bispos durante a semana. Aí quarta-feira eu vou estar ausente, aí não poderia estar na quarta, mas me coloquei disponível para estar aqui. Então a igreja de Estrela do Norte vai ficar um tempo aí sem ver o seu pastor, mas certamente o Supremo Pastor não falta, amém? Eu não estou lá, mas com certeza o Espírito Santo está lá, os pastores Leonardo e o pastor Icos estão lá, cumprindo assim com a vontade do Senhor. 37 anos? 37 anos. No aniversário de 10 anos eu trabalhei, no aniversário. A Aparecida não está aqui hoje, né? E ela dizia assim: irmãozinho, sobe ali na escada para amarrar a cortina. E eu era novo convertido, tá, irmãos? Eu era novo convertido. Aí eu olhava assim, eu falei assim: essa irmãzinha, porque é aquele jeito da pessoa chamar irmãozinho, né? Eu gosto de chamar mais as pessoas pelo nome, não é? Mas foi ali na churrascaria Colubandê, que já fechou, né? Foi ali um jantar, se eu não me engano, né? Eu tenho foto ainda, eu e a minha esposa. Então eu sou muito grato a Deus, porque foi aqui mesmo onde eu encontrei a Cristo, não é? E foi aqui que eu dei os meus primeiros passos. Não foi nessa plataforma aqui, mas foi na plataforma lá embaixo, que o saudoso pastor Haroldo colocou as mãos na minha cabeça e disse que eu era um obreiro da casa do Senhor. E esse testemunho eu dou lá para os nossos obreiros, e eu procuro valorizar muito o obreiro. Claro, todos que trabalham são obreiros, mas o quadro de obreiros, aqueles que colocam terno, gravata, porque foi assim que eu comecei, não é? Foi assim que eu comecei na casa do Senhor, sendo um obreiro, a minha esposa do meu lado, me acompanhando e assumindo aquela responsabilidade. Eu tinha apenas 3 meses de batizado. Eu fui num retiro de pescadores, só homens, e meu nome apareceu numa lista como candidato a obreiro. Eu não sei quem colocou, mas bendito aquele que colocou o meu nome, porque aí me colocou logo uma responsabilidade. E desde aí eu tenho procurado estar aos pés do Senhor e tenho procurado fazer o melhor para Deus. Então é uma trajetória de vida. Hoje, já há 3 anos eu fui escolhido para ser um dos bispos. Nós somos em 7, então eu fui escolhido e eu fiquei muito surpreso. Eu e a minha esposa ficamos surpresos com a escolha, porque ao aceitar Jesus, eu pensei que eu estava apenas ganhando a salvação, mas com a salvação veio muita coisa junto. Veio a bênção da minha família, a bênção do meu casamento, a bênção dos meus filhos, a família que cresce, não é? Tem irmãos. Hoje mesmo de manhã eu abracei um casal lá na igreja do pastor Camp, José e Marilza, que eu gravei o nome porque eu fui do planejamento de família, né? Adilce e Terezinha, não é? Eu gravava o nome assim do casal, para eu não esquecer. Então eu guardei o nome, eu abracei o José e Marilza, que também foram do planejamento de família conosco. Então, irmãos, é muita alegria. E eu digo, quando alguém da nossa igreja vai para outra igreja, por qualquer necessidade, eu digo para eles: olha, você pode ir, mas nada vai poder mudar que você passou por aqui. Porque você, quando passa numa igreja, meus irmãos, a gente não sabe aonde nós vamos, aonde nós seremos tomados pelo Senhor. Então, às vezes a gente passa por igrejas. Eu acho que não é normal ficar passando de igreja em igreja, mas acontece, não é?
eu digo para ele: nada vai poder mudar que você passou por aqui, que você tocou meu coração, e eu espero que eu tenha tocado o seu coração. Então, o nosso coração é tocado assim. Quantos irmãos eu e a minha esposa conhecemos aqui, fomos edificados por eles? Quantos nós estamos sendo edificados lá em Estrela do Norte? E assim sucessivamente até a volta do Senhor Jesus. Nesses 37 anos, quantas famílias, N famílias foram abençoadas nesse lugar. N famílias, sabe quantos nascimentos, quantos casamentos essa igreja não já aconteceu aqui, não é? E vai continuar acontecendo, porque ainda não acabou, só acaba quando Jesus voltar, não é? E nós temos um encontro, por enquanto a gente faz encontro aqui, mas há um encontro no céu, e eu espero que você não falte. Fala para a pessoa do seu lado: não falte. Não falte. Amém. Aleluia. Eu tenho uma palavra para a gente compartilhar nesta noite, cujo tema é cuidado com o que você leva para a sua casa. E eu quero contextualizar esse assunto com o texto de 2º livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 a 41. Se você puder ficar de pé, para nós honrarmos a leitura da palavra. 2º livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. Está escrito acima do meu texto aqui, em letras garrafais: a morte que havia na panela é tirada. Amém? Todos acharam? Se você está sem a Bíblia, acompanhe a leitura com o irmão da direita ou da esquerda. Diz assim, versículo 38 do capítulo 4 do 2º de Reis: voltou Eliseu para Gilgal. Havia o quê? Fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: o quê? Morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém, o homem de Deus disse: trazei farinha. Ele deitou farinha na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal naquela panela. Quero me deter aqui no versículo 39, na última frase: visto que não as conheciam. Eles levaram um alimento para casa, ou lá para a sede dos alunos do profeta, que eles não conheciam, colocaram na panela, cozinharam, e ia morrer todo mundo. Mas por que não morreu todo mundo? Por que não morreram todos? Alguém gritou. Alguém gritou. Está escrito aqui, ó. Exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. Alguém gritou. Diga comigo assim: alguém gritou. Diga comigo: alguém gritou. Diga para a pessoa do seu lado: irmão, alguém tem que gritar. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui na tua casa, Senhor, de poder abrir a tua palavra, a liberdade que temos, Senhor, de poder abrir a tua palavra, de poder participar desse encontro de celebração, de vitória, Senhor. São 37 anos, não são 37 dias,
São 37 anos de vitória, Senhor. De luta, sim, Senhor, porque não há vitória, Senhor, sem que não hajam lutas. Mas até aqui o Senhor tem sido fiel, até aqui o Senhor tem sustentado esse ministério, até aqui o Senhor tem colocado a mão sobre este lugar. A tua mão sempre esteve e sempre estará estendida sobre aqueles que te amam, sobre aqueles que são fiéis a ti. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, e que o Espírito Santo de Deus, que é espírito de liberdade, que Ele tenha liberdade de aplicar esse contexto à vida de cada um de nós, e que o resultado seja nós sermos tocados, abençoados, advertidos, Senhor, sobre este assunto, Senhor, do que é que nós estamos levando para a nossa casa. Nós oramos já agradecidos, dando honras, glórias e louvor ao nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar. Era um tempo de crise. Havia fome na terra, naquela época. E eu quero lembrar para cada um de nós que, segundo aqueles que têm um aprofundamento maior na questão da salvação do homem, que há uma fome inerente ao ser humano. Há uma fome no coração do homem. E uma fome que não é de pão. E há uma sede que não é de água. Mas há uma fome e sede de Deus. Há uma fome e sede de Deus como nunca houve. O povo está sedento, porque há um vazio no coração do ser humano. E o ser humano, até descobrir que esse vazio só tem alguém que pode preenchê-lo, só tem uma pessoa, só tem uma solução, enquanto os homens, o ser humano não acha essa solução, eles vão estar suscetível a comer, às vezes, qualquer coisa que vê pela frente. Assim como os discípulos de profeta, havia fome na terra, e eles foram na mata catar algum tipo de arbusto, algum tipo de trepadeira, e trouxeram algo para casa. Era algo venenoso, era um tipo de mato venenoso. A gente sabe que na floresta existem coisas comestíveis, existem coisas que são venenosas. E eles levaram para casa, e o texto é muito interessante, que ele diz assim, eles não conheciam o que estavam levando para casa, mas mesmo sem conhecer, eles colocaram na panela e fizeram cozinhado. Amém, irmãos? Mesmo sem conhecer, eles levaram. Eles levaram aquela trepadeira, aquele arbusto para casa, cortaram, um tipo de vagem, cortaram e cozinharam. E só não morreram todos porque alguém gritou. Alguém gritou. Irmãos, para aqueles que já foram tocados e selados pelo Espírito Santo, já discerniram e já descobriram que o alimento e que o vazio que está no nosso coração, quem é que preenche? Jesus. Pois é, naquela década em que a minha esposa já era crente, em que, quem sabe, o meu coração procurava tantas coisas para preencher minha vida, meu casamento, minha família, e eu também tentava preencher com muitos livros. Eu gostava muito de leitura, gostava muito de pesquisa, fiz faculdade trabalhando, estudando, me esforcei para fazer, porque havia uma sede de preencher a minha vida e de fazer alguma coisa. Mas nesse meio tempo todo, meus irmãos, um dia eu descobri que o que ia preencher a minha vida e que ia me dar sentido e que ia me dar valor e que eu ia aprender o real sentido de todas as coisas foi no dia que eu abri o coração para a fome, para saciar a fome e a sede que havia. E essa fome e sede só foram satisfeitas quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Você pode dar glórias a Deus? Irmãos, é muito interessante esse texto,
É muito interessante, porque ele é bem indutivo, porque ele começa dizendo: havia fome, e que aonde tem fome, tem até uma frase, se eu não me engano, do sociólogo Betinho: quem tem fome tem o quê? Pressa, todo mundo conhece, não é? Então havia fome, então havia pressa para que saciassem a fome desses alunos de profeta. Havia pressa, meus irmãos, mas porque eu tenho pressa para comer, meus irmãos, eu não posso comer qualquer coisa. Diga comigo: não posso comer qualquer coisa. Irmãos, porque eu estou com fome, eu não posso me alimentar de qualquer coisa, porque eu estou colocando em risco a minha saúde. Estou colocando em risco a minha saúde. Às vezes, meus irmãos, quem viaja e pega estrada, às vezes você está com sede, ou está com vontade de fazer um lanche, e você às vezes para naquelas cabaninhas na beira da rua. Meus irmãos, a gente corre muitos riscos, não é? Corre muitos riscos quando a gente para num lugarzinho daquele e tem lá um caldinho de cana e às vezes e um pastelzinho. Você toma um caldo daquele, um pastel, você pode daqui a pouco passar mal. Por quê? Você não sabe as origens, não sabe a higiene, não sabe onde aquilo foi conseguido. Irmãos, olha só, não estou condenando aqui quem toma caldo de cana, tá? Porque eu gosto de caldo de cana e gosto de pastel, mas eu não paro em qualquer lugar para tomar. Isso é algo que já está no meu coração há muito tempo. Aliás, devido à disciplina que eu convivi por ser militar, eu não sou de comer em qualquer lugar, não sou de comer no meio da rua, porque é algo que eu sei que na sociedade moderna as pessoas comem, as pessoas lancham na rua, come angu à baiana lá nas barcas, come, não é, nos fast food por aí, mas eu de vez em quando eu me planejo todo, eu e a irmã Maria José, vamos lá no shopping para comer um hambúrguer, e a gente se planeja para comer um hambúrguer. Não dá para comer todo dia, porque não faz muito bem, mas uma vez só não vai matar ninguém, amém? Mas irmãos, só porque eu estou com fome, eu não posso comer qualquer coisa, porque eu posso estar sendo envenenado. Podemos ser envenenados por questão de detalhes. Esses dias o irmão passou mal porque comeu um bolo de certa padaria. Ele disse para mim que o bolo estava vencido. O bolo estava vencido e o composto lá do bolo, por estar vencido, a química lá fez efeito ao contrário e criou nele uma disfunção lá no organismo, e ele ficou uma semana sem trabalhar, porque algo que ele comeu. Os discípulos foram buscar na mata algo para comer, e diz a Bíblia que eles não conheciam, mas mesmo não conhecendo, levaram para casa. Se alguém não grita, estavam todos mortos. Irmãos, diga comigo, que bênção. Porque alguém gritou. Alguém gritou. E houve uma intervenção de Deus. Porque alguém gritou. E Deus interviu através do profeta. Houve uma intervenção divina para que eles não morressem, irmãos, porque alguém gritou. Então, cuidado com aquilo que a gente leva para casa, porque o desejo de Deus, irmãos, é que a gente possa levar para casa aquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que tem qualidade, seja no sentido físico, seja no sentido literal e principalmente no sentido espiritual. Porque é claro que eu não vou contextualizar esse texto só com comida que vai para o estômago e depois é jogada fora. Eu quero contextualizar principalmente com aquilo que afeta o espírito. Porque o que afeta o espírito pode nos matar para sempre, pode nos tirar do caminho do céu. O que afeta o nosso organismo, a gente toma um laxante, a gente toma um remédio, a gente vai ao médico e resolve. Mas o que faz mal ao espírito pode não ter jeito, pode não ter solução, pode ser um veneno que mata, e mata para sempre. E o desejo de Deus, meus irmãos, é que cada um de nós
Quando aceitamos o Senhor Jesus, o desejo de Deus é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente aprenda a discernir as coisas. Não só aprender a discernir, sabe, se um alimento está vencido ou não, mas a gente aprenda a discernir as coisas no Espírito. E tem um texto da Escritura Sagrada, de Hebreus 5, que fala disso. Eu gostaria de que você examinasse comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. Epístola aos Hebreus 5, de 11 a 14. Diz assim, Hebreus 5, do versículo 11 ao versículo 14. Está escrito acima do versículo 11 assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Amém? Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim diz a epístola: vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? É criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Para quê? Para discernir não somente, mas também o mal. Discernimento. Precisamos buscar na palavra do Senhor o conhecimento. Esse conhecimento vinha através do Espírito, vir para o nosso coração e trazer para nós princípios. E esses princípios absorvidos, entranhados no nosso espírito e na nossa alma, eles serão usados com sabedoria, como diz aqui, as faculdades exercitadas. Tem uma fala do apóstolo Paulo que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela... Então a nossa mente, as nossas faculdades, os nossos sentidos precisam ser, meus irmãos, desenvolvidos. Porque quando não temos ainda esses sentidos desenvolvidos, nós somos como que criança, que só toma leite. E veja, meus irmãos, por que ele está dizendo isso? Porque a gente precisa crescer. Chega um dia que a gente usa fralda. E eu ainda me sentia de fralda quando me chamaram para ser obreiro. E eu só falei para minha esposa, porque a esposa, ela é auxiliar idônea. E eu tenho certeza, quando eu falei isso para ela, ela deve ter dobrado as suas orações. Porque se ela não tivesse dobrado as suas orações, eu não estaria aqui. Porque eu era inexperiente. Mas a partir do momento que eu fui consagrado obreiro, eu procurava estar ao lado daqueles obreiros de cabeça branca, Diácono Manuel. Conversava muito com ele, todo mundo conhece Diácono Manuel. Conversava muito com ele. Tem obreiros aqui ainda que trabalharam comigo, que são obreiros. Não é? Claro, muito cedo eu fui para a congregação, mas, irmãos, eu precisei deixar as fraldas, precisei crescer, porque é desejo de Deus que a gente desenvolva, que a gente exercite. E esse exercício envolve corpo, alma e espírito. Esse exercício não é só externo, ele é, aliás, principalmente interior. Porque há uma dificuldade na formação do homem interior. Irmãos, quando você lê as cartas paulinas, você vê a preocupação de Paulo com a formação do homem interior. A formação do homem interior no sentido do caráter de Cristo, no sentido de ter Cristo arraigado no seu coração, de ter Cristo fundamentado no seu coração.
para que através desse Cristo vivo, alicerçado, enraizado no nosso coração, isso possa sair para a nossa alma e para o nosso corpo, sabe, algo diferente, algo de maturidade, de maneira que a gente possa exercitar as nossas faculdades para discernir o bem e o mal, discernir aquilo que eu levo para minha casa, tanto no sentido físico, ainda muito mais no sentido espiritual. A igreja está me entendendo? Diga amém. Essa questão, meus irmãos, é uma questão preventiva, porque nós sabemos, meus irmãos, que prevenir, já dizia lá a minha vovó, prevenir é melhor do que o quê? Que remediar, porque a correção, às vezes, meus irmãos, não se consegue. A gente sabe, meus irmãos, que até no sentido humano, no sentido de preservação, quando você compra um veículo, tem lá as manutenções que são preventivas. Quando você não faz a preventiva, você tem que fazer a corretiva, você tem um prejuízo terrível. Se isso acontece em algo que é mecânico, algo que é material, imagine o prejuízo emocional e espiritual quando a gente não se previne com respeito à nossa vida espiritual, quando a gente não dá o verdadeiro sentido à nossa vida espiritual, como diz aqui a Bíblia, para a gente crescer, sabe, a necessidade de crescer, a necessidade da gente se despertar. O apóstolo Paulo chega a dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, Cristo te iluminará. E ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer, como tolo, quer dizer, como insensato, mas sim como sábios, procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. Então, irmãos, o desejo de Deus é que a gente cresça, que a gente amadureça, para aprender a discernir, para que a gente não leve qualquer coisa para a nossa casa, no sentido de levar para casa mesmo, mas no sentido de trazer para a nossa casa, coração. Porque o coração, tudo que eu trago para dentro de mim, vai para o meu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Então o coração precisa ser protegido. Eu preciso ter cuidado, eu preciso ter discernimento. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Está lá escrito em Oséias. Pela falta do conhecimento, as pessoas acabam levando alimento venenoso para dentro da sua casa. E vivemos um tempo de crise. Lá em Israel era crise, era miséria. E o que é que nós estamos vivendo hoje com relação às coisas espirituais? Vivemos uma crise, vivemos uma miséria, vivemos um tempo de ataque direto contra a família. E aliás, o inimigo antigamente, eu estava pregando lá em Estrela do Norte, domingo passado, no recebimento dos casais, eu estava dizendo, olha, antigamente o inimigo se preocupava nas mensagens serem subliminares. O que é uma mensagem subliminar? Uma mensagem oculta. Mas agora, ele não está mais oculto. Agora ele está dizendo, esse povo, esse povinho, esse pessoal que incomoda, agora, meus irmãos, não tem mais nada subliminar, agora é ataque frontal, é direto. Há necessidade, meus irmãos, da igreja, há necessidade das famílias, há necessidade dos líderes, meus irmãos, crescerem, amadurecerem, para discernir, ter o discernimento para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida no cotidiano. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino, mas quando eu cresci, e cheguei a ser homem, aí eu desisti das coisas de menino. Quem quer deixar de ser menino aí? Aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Alguém gritou, alguém tem que gritar.
Será que lá dentro da sua casa alguém pode gritar? Alguém tem que gritar, porque o grito é um alerta. O grito é um alerta, meus irmãos. Quando alguém grita, alguém precisa gritar, porque quando alguém gritou nesse contexto aqui, sabe, foi invocado, sabe, a intervenção divina, a intervenção sobrenatural. Irmãos, nós somos, meus irmãos, cristãos e vivemos um reino que não é daqui, e nós precisamos estar acostumados com o que é sobrenatural. É por isso que pode ser uma situação sem solução visível, sem solução que não dá para ver a olho nu, mas nós precisamos gritar, porque nós precisamos contar com a intervenção daquele que está lá, mas está aqui no meio de cada um de nós. Aleluia! Ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. Irmãos, esse é o tempo em que os supermercados da fé, que o Senhor me perdoe por estar falando isso, os supermercados da fé estão cheios, e as prateleiras estão cheias, pelas internet, pela televisão, está cheio de sincretismo em alta. Irmãos, sentimentalismo, evangelho sensitivo, evangelho que a cruz não é mencionada, evangelho que não é mencionado. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E, meus irmãos, eu não tenho tempo para assistir esse tipo de oferta nos supermercados da fé, mas eu tenho certeza que esse assunto não é pregado lá. Esse assunto não é pregado. Negação, nada. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, porque Deus só quer o coração. Deus não só quer o coração, Deus quer o templo. Deus quer o corpo inteiro. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos discernir. Por quê, meus irmãos? Por causa disso. Porque cada vez mais esse tempo vai ficar difícil. O apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, esse também eu quero ler com você, capítulo 11, ele orientando a igreja de Corinto, 2 de Coríntios 11, de 13 a 15, veja o que o apóstolo fala. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, versículos 13, 14, 15, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, diz o apóstolo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. Meus irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Porque, sabe, e não é de admirar, versículo 14, porque os próprios Satanás se transformam em anjo de luz. Meus irmãos, isso foi o apóstolo Paulo falando. E Jesus, no sermão profético, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Enganar, se possível, porque aqueles que estão eleitos, aqueles que têm a marca de Cristo, não serão enganados. Aleluia! Não serão enganados. Aqueles que têm Cristo no coração vão discernir aquilo que é bom e que não é bom, aquilo que é ruim e aquilo que é bom, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que é Espírito da verdade, é o Espírito que nos conduz à verdade, esse Espírito que vem morar no meu e no seu coração, e esse Espírito quer expandir
o seu conhecimento para o meu espírito. Esse espírito quer crescer em cada um de nós, para que a gente não leve veneno para dentro de casa, nem veneno para a nossa própria vida. Eu desejo de Deus isso. Diga comigo, alguém tem que gritar. Diga comigo, alguém tem que gritar. Você pai, grite. Você mãe, grite. Você filho, grite. Você líder, você jovem, grite, grite enquanto é tempo. Aleluia! Grite enquanto é tempo. Porque, meus irmãos, tem morte na panela. Havia morte naquela panela, meus irmãos, e na panela pode ter morte. A panela pode significar o nosso próprio coração, pode significar a nossa própria casa. Meus irmãos, quantas coisas entram dentro de nossa casa, quantas situações entram para dentro da nossa casa, pela televisão, pela internet, pelo celular, quantos venenos estão sendo inoculados dentro dos lares, meus irmãos. Quantos pequeninos estão sendo envenenados com a telinha, meus irmãos, do smartphone e dos computadores? Quantos, meus irmãos? Quantos, meus irmãos, quantos venenos estão sendo colocados dentro da casa das pessoas? E não precisa mais ter mensagem subliminar, agora é tudo descarado. Haja visto, não vou nem falar dos últimos acontecimentos que aconteceu aí no nosso Brasil. Não tem mais nada subliminar, não tem mais nada indutivo, agora é descaradamente exposto para afrontar, é afronta. O inimigo apontou o seu canhão em direção à família, em direção ao crente, em direção àquele que é evangélico, àquele que é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não oculta as famílias que levaram veneno para suas casas. A Bíblia não oculta, porque a Bíblia é uma história em que Deus não oculta aqueles que foram chamados e que falharam. E eu quero apenas fazer um comentário direto e simples. Imagine Moisés, Arão e Miriam. Imagine quando Arão e Miriam chegaram para o líder Moisés e confrontou ele, dizendo que eles também tinham condição de ser profeta. Vocês conhecem isso? Está lá escrito em Números. Imagine a decepção de Deus, imagine a decepção de Moisés, quando os seus próprios irmãos confrontaram ele, porque deixaram entrar veneno no coração, porque é do coração que procede os maus desígnios, diz o próprio Jesus. Meus irmãos, e se não fosse Moisés pedir misericórdia, os dois estariam fulminados. E você conhece a passagem que Miriam passou lá 1 semana ou 10 dias leprosa, porque ela deixou que fosse veneno para o seu coração, o veneno do ciúme, o veneno de uma obra da carne que foi para o seu coração, e outros mais. Imagine os filhos de Arão, Coré, Datã e Abirão, que também queriam oferecer sacrifício, queriam oferecer fogo no altar, e todos nós sabemos que isso entrou no coração deles. Não, nós também podemos oferecer incenso, nós vamos oferecer incenso. E eles pegaram os seus incensários e foram para o altar do Senhor. O que aconteceu? Foram fulminados. Não teve nem oportunidade de alguém gritar, não teve oportunidade. Moisés ainda pôde gritar, mas esses três aqui nem teve. Imagine Davi, quando ele tinha que estar na guerra, e ele estava em casa, e quando ele olhou aquela moça, gostou da moça, levou para a sua casa. E quantas coisas, eu tenho certeza, Davi como homem, se ele pudesse começar de novo, ele não faria. O peso do pecado, imagine o peso do pecado quando Natã o confronta, quando Natã conta aquela parábola para ele, que ele diz: esse homem deve morrer. Ele diz: você é o homem. O confronto, e ele se arrepende, e Deus continua. Meu irmão,
A morte entrou na panela da sua vida. Imagine Ló, quando se separa de Abraão. Abraão disse: olha, se você escolheu o sul, eu escolho o norte. Se você escolheu o oeste, eu escolho o leste. E diz a Bíblia que Ló escolheu caminhar em direção às campinas de Sodoma e Gomorra, porque as campinas de Sodoma e Gomorra eram muito atrativas, eram mais regadas, eram mais verdes, e diz a Bíblia que ele foi seguindo as campinas de Sodoma e Gomorra, ele foi seguindo, e diz a Bíblia que ele se instalou em Sodoma e Gomorra. Ninguém gritou. E a gente conhece a história triste da família de Ló, da sua esposa e das suas filhas. Irmão, eles estavam levando morte para as suas vidas e para as suas famílias. Eu me lembro de Acã, que achou uma barra de ouro e uma capa babilônica, que levou para a sua barraca e fez, meus irmãos, Israel perder uma batalha. E ele levou a maldição para a sua vida e toda a sua família, porque ele levou veneno para a sua casa. Irmãos, alguém precisa gritar. Alguém precisa gritar. Alguém tem que botar a boca no trombone. Alguém tem que gritar. Porque, meus irmãos, Deus tem o melhor alimento. Diga comigo: Deus tem o melhor alimento. Mais uma vez, Deus tem o melhor alimento. Deus preparou para a sua igreja, Deus preparou para os seus filhos o melhor que Ele tinha. E o melhor que Ele tinha é Ele mesmo. Ele mesmo, quando se encarnou aqui, sabe, quando o seu filho veio e encarnou num homem, quando Ele deu o seu filho, João 3,16, quando Ele se deu por cada um de nós. E Jesus, meus irmãos, ele descortina de maneira espiritual, dizendo: eu sou o alimento, eu sou a água que você tem que beber, e quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, quando ele fala para a mulher samaritana. Meus irmãos, Jesus chegou a falar para uma multidão: vocês precisam trabalhar, vocês precisam se esforçar por uma comida que não perece, por aquela que eu vou dar para vocês, porque meu Pai já me confirmou com este selo. Qual era a comida? Era Ele mesmo. Jesus era a própria comida, o próprio alimento. E quando Ele fala isso, diz a Bíblia, num estudo de discipulado, quando Jesus faz esse discurso, as suas fileiras diminuem, porque o discipulado, a entrada é como uma entrada de um funil. Um funil tem a boca larga, mas a saída é fina. Quando Jesus faz esse discurso, meus irmãos, muitos vão embora. E é aí que Ele pergunta os 12: vós não quereis também ir embora? E aí Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia! Pode glorificar a Deus. Aleluia! 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 Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue vai estar em mim e eu vou estar nele, porque eu sou a verdadeira comida e eu sou a verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, igreja do Senhor, grite se houver necessidade. Grite, porque se aquele jovem não gritasse, aquele grupo de alunos de profeta estariam todos mortos. Mas alguém teve coragem de gritar. Alguém teve coragem de gritar. Quando alguém gritou, Deus estava ouvindo. Deus está ouvindo o seu grito. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus não está com os ouvidos fechados, nem com a sua mão encolhida. Deus está aqui, meus irmãos,
para trazer para o nosso coração o verdadeiro alimento, mas para também nos despertar para o tempo que nós estamos vivendo, para que a gente não deixe que a morte entre em nossa panela, para que Ele nos ajude com discernimento, para que a gente analise bem aquilo que nós colocamos em nosso coração, em nossa casa, em nossa família. Se você quiser gritar nesta noite, pode gritar porque Ele está ouvindo. Pode gritar porque Ele está ouvindo. Se você, homem, precisa gritar, grite. Busca ajuda. E ajuda, quando alguém grita, meus irmãos, no sentido espiritual, ajuda é lá de cima. É lá do céu. Não é como diz o salmista. Da onde vai me vir o socorro? Meu socorro vem do céu. Vem daquele que criou os céus e a terra. Então, irmãos, homens, mulheres, pais, jovens, líderes, grite, porque os ouvidos dele estão abertos. Clamas a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Vamos estar de pé. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Alguém tem que gritar. E se alguém quer gritar, se alguém precisa gritar diante de Deus, você tem a oportunidade nesta noite. Se tem algo no teu coração que você precisa buscar ajuda, aqui é o lugar de socorro. A igreja é o lugar de socorro, é um lugar de misericórdia. E Deus está com seus olhos sobre este lugar. Deus está com os seus ouvidos nesse lugar, a toda oração, a todo clamor que se fizer nesse lugar. Enquanto toca esse louvor, se você quer dar esse grito e quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Aleluia, eu quero orar. Quem sabe tem alguém em nosso meio que está passando por alguma situação e que você sente que este é o momento de você gritar. Quem sabe tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e a situação está se apertando e o inimigo está pressionando. Quem sabe você está vivendo uma situação do seu lar em que é o teu grito que vai salvar a tua casa, é o teu grito que vai salvar, quem sabe, o teu trabalho, é o teu grito que vai salvar o teu filho. Você pode gritar em tudo quanto é lugar, mas aqui é a casa do Senhor. Aqui nós temos liberdade para gritar em alto e bom som: Senhor, me socorre. Aleluia. Se você quer vir à frente para receber a oração, eu quero orar por você. Seja qual for a tua causa, seja qual for a tua necessidade, seja enfermidade, seja porta de trabalho, seja uma restauração no lar, seja uma libertação, seja uma situação de libertação de um filho, de uma filha, saia do seu lugar enquanto é tempo, é a oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que dá chance para cada um de nós. Você tem chance de você tomar uma atitude nesta noite. Você tem a oportunidade de você voltar para casa com esta palavra de vitória no seu coração. Você tem a oportunidade de você gritar nesta noite e saber que Deus, o Deus do impossível, está aqui para Ele atuar na sua vida, para Ele ministrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ministra, Senhor, ministra, Senhor, ministra, Senhor, ministra, Pai. Ah, Senhor, tome em tuas mãos, Senhor. Sim, 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 Senhor. Ó Senhor da glória, Eu nada sou.
nada, não somos nada, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Pai. Sim, Pai. André, pode assumir aqui, André. Aleluia. Sim, Senhor Jesus. O Senhor está aqui ouvindo o grito do teu coração. Ele está aqui para ministrar a cura que você precisa. Ele está aqui para ministrar a salvação que você precisa, o milagre que você precisa. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. A salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que clama, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus é alcançado, é transformado, é resgatado pelo Senhor. Pai, olha, Senhor Jesus, para cada um dos teus filhos nesse lugar. Olha, Senhor Jesus, para cada um das tuas filhas nesse lugar. Tu sabes, Senhor, a necessidade. Tu sabes, Senhor, o grito do coração de cada um deles, Senhor Jesus. E eu venho te pedir, Espírito Santo, que venha operar agora a obra nos corações. Venha agora operar a obra nos corações dos teus filhos. Venha agora, Senhor Jesus, operar a cura, Senhor Jesus, de todo o alimento ruim, estragado, todo alimento que trouxe morte para esse corpo. Deus, opera agora, Senhor. Ouça o grito, Senhor Jesus. Ouça o clamor, Senhor Jesus. Ouça o clamor dos teus filhos. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Porque nós servimos a esse Deus maravilhoso. Servimos a esse Deus cuidadoso. Esse Deus que olha para as nossas vidas. Esse Deus que atende ao clamor dos nossos corações. Sim, Espírito Santo, nós louvamos o teu santo nome. Sim, Espírito Santo, e te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo e já operou. Nós declaramos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. E diga comigo: Pai, eu recebo o teu alimento que cura, que liberta, miraculoso sobre a minha vida, para que haja cura, e aonde havia morte, a redenção, onde havia o sono, eu sou despertado para caminhar de pé e comer o melhor dessa terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Agradeça ao Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu nada sou sem ti.
perdido estou sem ti. Perdido estamos, Senhor, se não é o teu amor sobre nós, se não é a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos tomar posição, precisamos tomar postura e nos colocar no lugar que o Senhor nos plantou, para crescer e ser edificado, para receber o alimento, e a transformação virá do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta palavra, uma palavra poderosa, Senhor Jesus, uma palavra também de confronto, uma palavra de direção, uma palavra de redenção, em que nós podemos gritar e ser restaurado e receber o milagre de Cristo Jesus. Deus, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana, Deus, na tua presença, e isso eu faço em teu santo nome. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.